Então, preparado para mais uma aula? Primeira coisa, gente, meus queridos e amados alunos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você sabe que esse canal é nosso, ele não é meu não, tá, gente? Porque sem vocês, a nossa aula não é nada. Até o nome dele, Nossa Aula. Então, o que vamos trabalhar hoje? Mas antes de falar do que vamos trabalhar hoje, vamos lembrar o que aprendemos na aula passada? Então, na aula passada nós aprendemos a criar um cartão de visita, não foi? O que vocês acharam? Gostaram? Então escreve embaixo nos comentários o que vocês acharam. Então, gente, na aula de hoje nós vamos trabalhar com efeitos e degradê. Estão preparados? Então vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar 4 elipses para mim, 4 círculos perfeitos, ó. Peguei a ferramenta elipse, vou segurar CTRL, 4 não, vou criar mais de 4. Criei a primeira. Então, gente, vocês lembram que para criar um círculo perfeito, eu pego a ferramenta elipse, antes de desenhar eu seguro a tecla CTRL. Agora eu vou precisar de algumas cópias desse círculo. Então, ó, eu posso usar o Ctrl D e eu posso usar o mais. Eu prefiro usar o mais aqui do lado numérico. Ó, apertei o mais de novo. Ó. Agora eu vou selecionar os 3, mais de novo. Então tenho aqui, coloquei no meio, 6 elipses. Por que essas 6 elipses, gente? Então olha só, primeira coisa que eu vou ensinar vocês a trabalhar agora é com efeito gradiente. Como que eu faço isso? Eu vou dar um clique aqui no primeiro objeto que eu quero colocar o efeito gradiente. Vou vir na ferramenta preenchimento. O efeito gradiente é o segundo. Cliquei nele. Estou aqui, ó, com o efeito gradiente. Primeira coisa que eu tenho que entender sobre o efeito gradiente. Os tipos. Eu tenho linear, tenho radial. Vou chegar um pouco para cá. Ó. Como eu falei, eu tenho linear, a visualização aqui do lado. Tenho radial e tenho cônica. Olha. E tenho o quadrado. São os 4 tipos de efeito gradiente. O que eu tenho que saber mais? Primeiro, deixa eu mudar para o linear. Aqui, ó, embaixo, eu posso trabalhar, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar ele com 2 cores. Vamos supor, eu vou escolher uma cor, vermelho com azul. Olha como ficou. E aqui, ó, nessa visualização aqui, eu posso arrastar, ó, girar o mouse, ir para um lado e para o outro, para escolher qual é a posição que eu quero do meu efeito gradiente. Escolhi uma, vou dar OK. Então, o que vimos aí? O efeito gradiente linear, não foi? Vou voltar lá, ó. Efeito gradiente, efeito linear. Certo? Entenderam? Vou dar OK e vou para o próximo. Aqui, ó, eu vou colocar, ainda no efeito gradiente, eu mostrei para vocês o efeito linear com 2 cores. Agora, eu quero mostrar para vocês o efeito cônico, que é o cônica, com 2 cores. Ó, olha como ele está. Aqui eu vou colocar um vermelho e aqui eu vou colocar um verde. A mesma coisa, ó, aqui eu posso mexer, tá? Eu vou colocar no meio e OK. Antes de eu dar OK, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui o ponto médio. Ó, também posso. Tudo isso aqui eu posso mexer para ajustar o efeito para o trabalho que eu esteja fazendo. Vou deixar no meio e agora eu vou dar OK. Viram aí o efeito cônica? Vou dar um clique na outra elipse. Ainda no efeito gradiente. Ó, tá linear. Vou deixar no linear. Só que eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. Aqui eu estou trabalhando com 2 cores, mas eu posso optar pelo personalizada. Aqui no personalizado, ó, eu estou trabalhando com a cor preta. Ó, se eu mexer aqui, ó, ele não quer regular. Não, aqui ele já está me mostrando como vai ficar.
Então, ó, como ele está na cor preta, eu tenho do tom mais escuro para o tom mais claro. Se eu quiser colocar um outro ponto de cor aqui, ó, eu clico aqui e dou um clique, ó. E aqui eu escolho a cor que eu quero. Vou botar vermelho. Se eu quiser colocar outro ponto de cor aqui, ó, 2 cliques. Roxo, rosa. Se eu vier aqui, ó, de 2 cliques, coloco outro tom, azul. Então, esse aqui é o quê? É o efeito personalizado. Eu escolho quantas cores eu quero trabalhar e eu também posso ir ajustando, ó. Tá vendo? Se eu quiser colocar outro ponto, coloquei outro ponto. Fiz o que eu queria aqui, personalizei as minhas cores, ok. Olha lá. Certo? Então, vocês entenderam, gente, um pouquinho do efeito gradiente? Então, a gente viu aqui o efeito gradiente linear, vimos o cônico, e eu quero mostrar mais um aqui, que é o radial. Então, aqui, preenchimento gradiente, ó, o radial. Olha como ele ficou. Ele está pegando o personalizado, que eu tinha colocado aquela hora, mas mudou para radial. Se eu colocar 2 cores, tranquilo, eu posso trabalhar normal. Tá ok? Ó, eu posso vir aqui, mexer, colocar a posição que eu quero e ok. Então esse aí foi o efeito radial. Eu ainda tenho um outro efeito gradiente, que é o quadrado. Olha aqui. Efeito preenchimento gradiente. E aqui escolho o quadrado. Então a maneira de trabalhar é do mesmo jeito. Pode ser tanto com 2 cores, como personalizada. Vou dar um ok. Entenderam isso aí? Tá tranquilo? Então agora vamos para a próxima etapa. Eu acabei de mostrar a vocês como trabalhar com efeito gradiente. Então, gente, eu quero mostrar para vocês aqui mais um efeito. Dentro do efeito gradiente, vocês viram o efeito com viram linear com 2 cores, radial com 2 cores, cônico com 2 cores e o quadrado com 2 cores. E também viram que vocês podem estar aplicando o efeito personalizado. Eu quero mostrar para vocês aqui o efeito, quer dizer, o preenchimento que traz modelos prontos. Olha só. Mais uma vez, eu vou vir aqui desenhar uma elipse para poder aplicar o preenchimento. Ferramenta de seleção. Aqui, preenchimento gradiente. Aqui embaixo, ó, eu nem vou mexer aqui, eu vou deixar o linear. Em pré-definições, eu tenho alguns efeitos. Eu tenho aqui, ó, cilíndrico, tá vendo? O Corel ele já traz para mim aqui, ó, alguns efeitos prontos. Chama-se de pré-definições. Laranja, ó. Tem um aqui que eu gosto muito, que é esse aqui, cilíndrico, o cinza. Ó, tá vendo aí? Eu posso mudar aqui, ó, botar linear, olha lá. Vou dar OK. Daqui a pouco. Então, gente, vocês viram que dentro do preenchimento gradiente você tem desde 2 cores, pode trabalhar com personalizado e trabalhar com os modelos prontos. Esse aí foi o que? O efeito gradiente trabalhando com modelos prontos. Vou dar um OK. Apliquei aqui. Continuando. Agora, gente, vamos trabalhar com o efeito preenchimento padrão. Vou selecionar minha elipse aqui, o meu círculo. Vou vir aqui em preenchimento. Agora, ó, preenchimento padrão. Quando eu penso em preenchimento padrão, eu tenho o seguinte tipo: 2 cores. Quando eu clico aqui em 2 cores, ó, eu tenho vários preenchimentos com padrão de 2 cores. Tenho totalmente colorido. Aqui do lado, ó, eu vejo qual eu quero, tá vendo? Tenho o bitmap, ó. Deixa ele carregar aqui. Que também é colorido. Bitmaps são o quê? São imagens. Então, quando eu penso em preenchimento padrão, eu tenho preenchimento com 2 cores, totalmente colorido e bitmap, certo? Vamos supor que eu vou colocar aqui o de 2 cores. Aqui eu vou escolher o tipo que eu quero. Vou colocar esse aqui. Aqui na parte de baixo, onde eu tenho origem e tamanho, eu também posso mexer aqui, ó. Tô mexendo um pouco, vou colocar aqui 20.
Isso aqui é a posição dele. Vou deixar zerado. Vou mostrar aqui do lado. Porque a origem é tranquilo. É mais isso aqui que vocês vão ter que trabalhar, ó. Tamanho, que é o que? Largura e altura. Se eu deixar 100 milímetros, olha o que vai acontecer. Ficou o preenchimento muito grande. Então, dependendo do que eu quero trabalhar, ó, preenchimento padrão, aqui eu diminuo um pouco o preenchimento. Eu costumo trabalhar, dependendo, lógico, do trabalho, 20 milímetros. Ó, vou dar um OK. Tá vendo? Eu tenho um preenchimento menor, não é? Então, esse aí foi o preenchimento padrão. Aqui, ó, 2 cores. Aqui eu escolhi qual eu queria, escolhi esse. E aqui eu trabalhei com o tamanho dele, certo? E dei OK. Apliquei o preenchimento padrão. Agora, eu vou dar um clique no meu outro círculo. Vou novamente no preenchimento padrão, só que agora eu quero trabalhar com totalmente colorido. Aqui, ó. Eu vou escolher um aqui. Vou pegar este aqui, ó. Se eu quiser mexer aqui, eu posso mexer. Vou dar um OK como ele está, para vocês verem. Tá vendo aqui? Ficou bem grande. Vou voltar no preenchimento padrão. Agora aqui eu vou colocar 50. E vou dar OK. Olha ali, diminui um pouco mais esse preenchimento. Esse preenchimento foi o totalmente colorido. Vou voltar aqui. Preenchimento padrão. Eu cliquei no outro círculo. E agora eu quero mostrar para vocês o bitmap. O bitmap ele traz imagens, tá? Ó. Algumas figuras prontas. Eu tenho aqui uma bolacha. Dei um clique nela. Vou deixar esse tamanho e vou dar OK. Olha lá. Entenderam, gente? Viu qual é a diferença do preenchimento padrão de 2 cores, totalmente colorido e bitmap, certo? Agora eu queria falar de uma outra ferramenta que é aplicar preenchimento interativo. Eu vou dar um clique aqui, ó, nesse círculo, e aqui embaixo eu tenho preenchimento interativo. O que o preenchimento interativo me permite? Regular, ó, aquele preenchimento que eu escolhi, ó. Tá vendo? Peguei a ferramenta de seleção, vou dar um clique nesse, ó, preenchimento interativo, ó. Eu posso estar modificando ele aqui, ó, aumentando, diminuindo. Então eu posso estar ajustando, dependendo do tamanho que eu escolhi lá, com o preenchimento interativo. Certinho, gente? Viu como é fácil? Posso estar movimentando ele de lugar e aumentando aqui, ó. Entendeu? Então, com o preenchimento interativo, nos permite alterar tanto o efeito gradiente quanto o preenchimento padrão. Agora eu quero falar para vocês, gente, do efeito, esse efeito aqui, ó, efeito textura. Deixa eu deletar os meus desenhos aqui. Eu vou desenhar uma outra elipse, tá aqui, e vou aplicar nessa elipse o efeito textura. Aqui, ó, em preenchimento, preenchimento, textura. Olha só, aqui no efeito textura, eu tenho vários efeitos. Eu tenho aqui, ó, folha amarela. Tá vendo aqui, ó? No primeiro exemplo aqui, ó, e muito mais. Aqui eu tenho outros exemplos, ó. Cada exemplo desse aqui traz um grupo de textura. Ó, estilo, tá vendo aqui? Ó, fibras. E uma coisa importante, que essas texturas eu posso alterar elas aqui, ó, ao lado onde tá aqui fibra, e aqui, ó, eu posso alterar o que eu quiser aqui. Deixa eu visualizar aqui, ó. Escolhi o número de textura, tá vendo aqui? E outra coisa importante, eu posso alterar aqui a cor, ó. Olha lá. Tá vendo? E aqui também, ó.
Deixa eu só dar OK. Ó, modifiquei a minha textura. Vou dar um OK. Olha lá. Então, gente, esse efeito que eu mostrei para vocês é o efeito textura. Basta escolher aqui no grupo qual o grupo que você quer, procurar a textura que te agrade, ó. Se houver a necessidade de modificar, aqui do lado você modifica. Ó, visualiza, faz as suas alterações e OK, certo? Então esse foi o que? O efeito textura, preenchimento textura. Então agora eu quero trabalhar com vocês um efeito. Vai ser o efeito que? Efeito extrusão. Primeira coisa, eu seleciono o objeto, venho aqui em efeito, extrusão. O que eu tenho que saber do efeito extrusão primeiro? Que esse xzinho aqui embaixo determina a posição da extrusão. Ó. Eu vou colocar ela aqui embaixo. E aqui está fundo pequeno, mas eu posso colocar fundo paralelo, posso colocar frente grande, posso colocar frente pequeno e assim por diante. Eu vou manter o fundo paralelo. Feito isso, eu quero que fique assim. Dou um clique no aplicar. Certo? Então esse aqui foi o que? Efeito extrusão. Tá ok? Entenderam? E outra coisa, se eu precisar editar ele depois de pronto, só clicar aqui no editar. Ó. Olha lá. Coloquei na posição, aplicar. Tranquilo, gente? Foi fácil? Então, esse foi o efeito extrusão. Continuando. Agora, eu quero falar para vocês do efeito lente. Como funciona o efeito lente? Eu vou pegar mais um círculo aqui. Ferramenta elipse, vou desenhar ele. O efeito lente se encontra onde? Mas antes, deixa eu fechar isso aqui, né? Efeito lente. Eu venho aqui em efeito lente. E o que efeito lente faz? Aqui do lado, ó, abriu a janelinha do efeito lente. Aqui, ó, eu escolho qual eu quero. Um efeito lente que a gente usa muito é o olho de peixe. Ó, vou colocar aqui sobre ela. Ele ajusta, tá vendo aqui, ó? Parece que estou com a lente mesmo em cima do desenho. E aqui eu posso aumentar, ó. Aumentei, ó. Posso colocar aqui em cima. Aqui. Tá vendo? E eu tenho não só o olho de peixe. Eu tenho limite de cor. Eu tenho adição de cor. Eu poderia escolher a cor aqui embaixo também. Eu tenho aqui o transparência. Eu tenho, no transparência, eu também posso escolher a cor. Eu tenho aumentar. Eita, eu vou aumentar. Não tem muita coisa aqui não. Apareceu, é porque estava aqui fora. Ó. Subi um pouquinho, ó. Tenho aumentar. Eu tenho inverter. Tenho mapa térmico. Tudo vai depender muito do efeito que vocês vão estar trabalhando. Entenderam, gente? Então, esse aqui foi o quê? Foi o efeito lente. Certo? Então, gente, o que vocês aprenderam na aula de hoje? Na aula de hoje, você aprendeu a aplicar efeitos, na realidade, preenchimento gradiente, padrão e textura. Viu também os efeitos de extrusão e lente. O que eu estou guardando para a aula que vem, gente? Na aula que vem, você verá como usar esses efeitos em uma ilustração. Não deixe de assistir a próxima aula, tá, gente? Já estou preparando ela. Tá ficando muito legal. E eu queria pedir uma coisa para vocês. Só um pedido. Não, 2 pedidos. Gente, se você chegou até o canal Nossa Aula, a única coisa que eu peço para vocês, gente, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, desculpa eu estar sendo chato, mas compartilhe esse vídeo. Compartilha no seu Facebook, no seu Google+, aonde for possível, gente. Até se for possível no Orkut. No Orkut? Pode compartilhar lá também, tá ok? É só isso que eu te peço. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você já está inscrito, compartilha, gente. Se inscreveu no canal, compartilha também, tá bom, gente? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, gente! Fui!